vai estudar sobre os 10 mandamentos. Só uma recomendação, irmãos. Vejo que a maioria de vocês tem aquele livrinho dos 10 mandamentos. Excelente. Primeira qualidade. Leia. Fico feliz porque nós espalhamos esse livro para esse bairro. Vocês se lembram? Espalhamos aí. Leiam esse livro. Fantástico. Algumas coisas muito interessantes a respeito da lei de Deus está presente ali. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 20, que é um texto que o adventista deve saber de cor, deve conhecer. Êxodo 20, a lei de Deus. Vamos estudar hoje o primeiro mandamento. Êxodo 20, versículo 3. Na realidade, os 10 mandamentos são as 10 palavras. A palavra decálogo significa 10, deca, logo, deca 10, logo palavras. São as 10 palavras de Deus. As 10 palavras que Deus pronunciou a respeito de como nós devemos nos comportar tendo o Espírito Santo no coração. Na realidade, os 10 mandamentos também são chamados de aliança que Deus fez conosco. Você vai encontrar na sua Bíblia várias vezes a palavra aliança como sinônima dos 10 mandamentos, das 10 palavras de Deus. Então, quebrar a aliança de Deus significa quebrar os 10 mandamentos. E nós vamos considerar o primeiro mandamento. Entendendo que os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus, nós vamos considerar coisas importantes aqui a respeito do primeiro. Diz assim, versículo 13: não terás outros deuses diante de mim. Você já parou para pensar nesse mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Vocês sabem que a preocupação de Deus aqui é uma coisa chamada ciúme. Tem algum marido aqui que é ciumento da sua esposa? Ninguém é ciumento, será não? Certo? Todo marido é ciumento, né? Toda mulher também? Vai ver o panorama da família ali, hein? Ela ciumeira só, hein? Sabe qual é o sinônimo da palavra ciúme? Zelo. Portanto, a princípio, a palavra ciúme não é tão negativa quanto a gente pensa. Entendeu ou não? Porque zelo e ciúme são sinônimos. Quando Deus fala que Ele é zeloso, Ele está dizendo assim: eu sou ciumento. O que é meu. O que diz respeito aos relacionamentos. E Deus já nos ensina uma lição primordial. Marido, você tem que ser ciumento sim com sua esposa. Você tem que ser zeloso com ela. Sua esposa foi programada para você, não é para ninguém mais. E eu nem preciso falar isso aqui na frente, né, marido? É coisa que a gente já tem naturalmente. Não é? Esposa, seja zelosa com seu marido. Ele é seu, Deus te deu, cuide bem dele. Deus diz assim: não terás outros deuses com letra minúscula diante de mim. Por que Deus está com essa preocupação ciumenta, zelosa aí? Porque Ele escreveu a lei de Deus para nós, mas especificamente ali foi para o povo de Israel, que viviam numa época em que o politeísmo imperava. O que é o politeísmo? As nações vizinhas a Israel tinham vários o quê? Deuses. Não é isso? E Deus dizia assim, Deus queria que Ele fosse o único Deus de Israel, e que eles não imitassem os deuses das outras nações. É isso que Deus estava dizendo. Só que uma coisa me intrigou aqui no verso. A expressão é: não terás outros deuses diante de mim. Vamos trabalhar com o sentido de diante de mim. O que significa? Eu quero que vocês me ajudem. O que significa a expressão diante de mim? Aonde? Na minha frente. Então vamos tentar assim entender o que Deus estava dizendo. Quando Ele fala não terás outros deuses diante de mim, está dizendo o quê?
Vamos parafrasear Deus: não tenham outros deuses na minha frente. Então vamos agora fazer a nossa análise da fala de Deus. Significa então que quando Deus não estiver na frente, nós podemos ter outros deuses? Amigos, é exatamente isso que está escrito no texto. Existe uma coisa que a gente estuda, quando estuda língua portuguesa, que chama assim, inferência. O que é inferência? É aquilo que você entende a partir da leitura. É a sua conclusão. E se o texto literalmente está escrito, não tem outros deuses diante de mim, o que Deus está dizendo é o seguinte: quando eu não estiver presente, você está liberado. Coisa séria, né? Abram as Bíblias de vocês em Gênesis, no capítulo 17. Gênesis, capítulo 17, verso 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus se apresenta como Deus El Shaddai. O Deus El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que Deus fala assim, eu sou o Todo-Poderoso, não é todas as vezes que Ele fala isso na Bíblia, mas em algumas vezes, quando Ele se apresenta assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, a expressão é, eu sou o El Shaddai. Segundo os estudiosos da Bíblia, a expressão El Shaddai significa o Deus que mora no alto da montanha. Deus está dizendo assim, eu sou o Deus verdadeiro El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Deus está dizendo isso para Abraão. Por que Deus estava falando isso? Porque naquela época, na época de Abraão, hoje também não é diferente no meio cristão apóstolo, se erigiam templos para os deuses nos altos das montanhas. Nos altos das montanhas. Era lá que se adorava os deuses, porque os antigos entendiam, na mística deles, que estavam mais perto do céu, consequentemente os deuses estavam com maior facilidade de se encontrar com eles. Essa é uma visão pagã, de que cada vez mais em cima, cada vez mais perto de Deus. É por isso que os conventos são feitos no alto dos montes. Exatamente por isso. Deus aparece para Abraão e fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus das montanhas. Sou eu, o único Deus Todo-Poderoso. Só que o que ele fala no verso é, anda na minha presença e ser perfeito. O Salmo 139 diz assim, Davi, para onde eu fugirei da tua face? Se eu for no alto do monte, o Senhor vai estar lá. Se eu tomar as aulas da alvorada, o Senhor vai estar lá também. Se eu estiver lá no inferno, o Senhor também vai estar lá. Portanto, quero dizer uma coisa para vocês. Por mais que nós tentemos, jamais nós vamos conseguir sair da presença de quem? De Deus. É por isso que Deus usa a expressão, não terás outros deuses diante de mim. É como se Deus estivesse fazendo um trocadilho. Vocês querem ter outros deuses? Só se não for na minha presença. E ele estava dizendo para os israelitas que sabiam que jamais eles poderiam sair da presença de quem? De Deus. Compreendem isso? Querem ter outros deuses? Tenham. Mas que não seja aos meus olhos, que não seja diante da minha presença. É isso que Deus estava dizendo. Havia dois povos vizinhos a Israel, e eles tinham dois deuses que têm duas características particulares. O primeiro povo são os fenícios. A deusa central do panteão da Fenícia, ou seja, do conjunto de deuses da Fenícia, era uma deusa chamada Astarote. É a antiga deusa mãe, a qual Jeremias também faz referência.
a deusa rainha, rainha dos céus, deusa mãe. Essa que para os gregos era Ártemis, para os romanos Diana, e que para o catolicismo é Maria. Entende isso ou não? Foi uma releitura. Primeiro, para os fenícios, Astarote. Depois, para os gregos, Ártemis. Depois, para os romanos, Diana. E para os cristãos contemporâneos, é Maria. A deusa da fertilidade era Astarote. Uma coisa que chama a atenção na adoração a Astarote é que o ritual, a liturgia de adoração a Astarote deveria acontecer com sacrifícios, e esses sacrifícios eram